Vamos por muito longe, o Gemar fica puto. Acaba, chave, tem que matar todo mundo. Eu não chego. É o seguinte, não tem um careca, vem o outro. É assim que funciona. Boa tarde, boa tarde, né? Não estou acostumado a fazer live tá na mesa, mas boa tarde, meus queridos amigos do canal Amit 1914. Antes de mais nada, eu vou agradecer a vocês, que vocês são foda. Passamos dos 182 mil inscritos. Isso é muito gratificante para a gente, porque a gente faz um trabalho sincero, um trabalho de coração, né? E está sempre tentando levar a melhor informação para vocês do melhor jeito, do nosso jeito, que às vezes não agrada a todo mundo, mas é o nosso jeito. Tá certo? Então, boa tarde a todos, muito obrigado. Boa tarde, meu querido Zuc, e boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Fala aí você aí, primeiro, Egidião, dá boa tarde para a galera, depois a gente vai falando algumas coisas aí. Boa tarde, Aldão, prazer estar aqui com você. Boa tarde, Zuco, boa tarde, família, tudo bem com vocês? É isso aí, né? Um dia que não foi tão bom, né? Mas que muita gente não conseguiu dormir direito, né? Eu conversei com meu filho, ele falou que dormia mais 2 da manhã, que não conseguia pegar no sono. Mas é assim mesmo, né? O importante para mim é que o Palmeiras, pelo menos, ressurgiu de novo, né? Isso para mim é o que me dá esperança. Quarta-feira que vem, quando nós estivermos lá contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Palmeiras apresente um bom futebol e, se Deus quiser, com a presença do Estevão. Bom, vamos falar bastante desse jogo. E aí, Zucão, realmente o bagulho aqui não está funcionando de novo, mas eu vou dar um jeitinho aqui, vamos lá, vai aí, fala aí, vai. Não tem problema. Aí. Boa tarde, Aldão, boa tarde, Egídio, boa tarde toda a galera do chat. Ontem foi uma noite difícil, né? Mas tem uma boa notícia, Aldão. Quarta-feira que vem será o árbitro que apitou River e Palmeiras, aquele 2-0. Então, pelo menos, eu acho que na arbitragem da Libertadores teremos um árbitro melhor, aquele que foi ontem, porque para mim foi lamentável o que aconteceu ontem. O Palmeiras jogou bem, realmente foi uma pena, mas é isso daí, ressurgimos. O Palmeiras ressurgiu e vamos falar muito do jogo. O Zucão, galera, eu vou desculpando, né, que vou fazendo essas mudanças aqui meio maluca, porque alguma alteração teve no aplicativo e ele não fica mudando as imagens nesse layout que está agora na tela. A gente fica sempre sem lá, enfim, mas senão a gente vai tocando assim mesmo. Eu estava conversando em off, né? E eu queria fazer uma reflexão, né, com a galera que está aqui, já, até para dar tempo do Jé chegar e tocar a pauta com mais propriedade que ele está acostumado, né? Eu só queria fazer uma reflexão que a gente acabou falando e não terminei muito bem, né? O que acontece? Ontem o João Martins ele foi muito bem na coletiva, quando ele falou lá, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, né? Mas eu só queria falar uma reflexão. Ontem, o Anderson Barros foi ameaçado por alguma pessoa lá do Flamengo, alguma pessoa que estava na delegação, enfim, sei lá. E aí, vamos lá, vamos fazer um reflexo para trás. Quando a presidente Leila Pereira fez tchauzinho para a torcida do São Paulo, logo depois de um tempinho lá, o diretor do São Paulo xingou o Abel. Aí ela dá tchauzinho para a torcida do Flamengo, os caras do Flamengo ameaçam o cara o nosso diretor de futebol. Isso, eu espero que a Leila ela tenha um pouco de reflexão. Ela não tem que pensar na imagem dela, ela tem que pensar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu falei isso ontem no pós-jogo. Ela tem que pensar no Palmeiras, em ponto. O Palmeiras tem que passar o Abel, o João Martins, a Leila. Parem de querer mudar o futebol. Parem de querer mudar o futebol. Tem 19 times querendo pisar na nossa cabeça e vocês querem mudar o futebol. Pisem na cabeça dos caras também, meu irmão. Você acha que os caras estão... Olha lá, o Palmeiras quer ser o bonzinho, vamos ferrar esses caras. Parem de querer ser o bonzinho. Se a CBF não quer mudar o futebol, a seleção brasileira está indo para o fundo, vocês querem mudar o futebol. Agora, se vocês têm interesse em ir para a CBF, beleza. Pega a malinha e já vai embora, meu. Vai para a CBF agora. É simples. Cuidem do Palmeiras. Que mudar a porra do futebol, meu irmão. Parem de querer mudar o mundo. Os caras querem ser campeão. Vamos ser esse campeão. O espetáculo. Foda-se o espetáculo, meu irmão. Cuida do Palmeiras. Você acha que os caras estão preocupados se o Daronco deu cera? Eles não estão preocupados com isso, não, cara. Eles estão preocupados que eles saíram classificados. E nós estamos querendo mudar o futebol. Não pode. Porque isso... Cara, colocaram uma câmera no Abel. Não tem câmera para filmar a porra dos lances no jogo e tem câmera para filmar o nosso técnico. Será que vocês não entenderam? Será que a diretoria não entendeu ainda qual é o esquema? Não, será que não entenderam? Parem de querer mudar o futebol. Cuidem do Palmeiras, os outros que se cuidem do seu rabo. É essa a reflexão que eu queria fazer. O Palmeiras tem que cuidar de si. Não tem que querer cuidar do futebol. Entendeu? É isso que tem que fazer. Leila, pensa no Palmeiras. Abel, pensa só no Palmeiras. Porque foda-se o gramado dos outros, meu irmão.
Que se dane. Os caras toda hora estão preocupados em ferrar o Palmeiras, vocês ficam querendo preocupar em mudar o futebol. Parem com isso. Pô, puta absurdo isso. Mas vamos lá, começar, porque o Gé não sei se vai aparecer ou não, mas enquanto isso, desculpa o desabafo, galera, é o seguinte, isso não é uma crítica a presidente, não quero fora a lei, não é isso que eu tô falando, não. Aí tem que mudar a postura, gente. Isso é evidente que isso não é choro de perdedor, não, hein? Isso não é choro de perdedor, porque para mim o Palmeiras, eu já sabia que... Sabia não. Era bem provável que o Palmeiras não saísse classificado lá de ontem, mas fez um grande jogo, nós vamos falar agora disso. Mas o Palmeiras tem que se preocupar com ele, cara. Ai, eu tenho que me preocupar se o Daronco vai apitar o Fluminense e Criciúma bem. Foda-se o Fluminense e o Criciúma. Foda-se o Daronco. O Daronco não pode apitar o nosso jogo. É isso que a gente tem que brigar. E antes, reclamar antes, não é depois. Tem que reclamar antes das coisas como fazem os outros times. Desculpa o desabafo, né? Não é costumeiro fazer isso aqui, não tá na mesa. Mas vamos lá. Meu querido Zuco de Luca, o que você viu ontem? Pode falar do jogo inteiro? O que você viu ontem do jogo inteiro? Fala aí. Aldão, eu vi a hora que saiu a escalação, eu falei no pré-jogo que eu gostei da escalação, eu gosto do sistema de 3 zagueiros, né? 3 zagueiros de origem, o Palmeiras não tinha isso no Rio, e ontem tinha 3 zagueiros de origem. Ontem a gente viu um Vitor Reis pela direita, né? O Gomes no meio e o Murilo pela esquerda. Por que isso? Porque o Flamengo povoou o meio de campo. Então, o Flamengo povoando o meio de campo, seria muito difícil o Palmeiras entrar pelo meio. O Flamengo tem qualidade, é um time de qualidade. Então era muito difícil o Palmeiras entrar pelo meio, o Palmeiras precisava entrar pelas laterais, com tabelas também e tal, mas também com cruzamentos. Foi isso que o Palmeiras fez. Então, o Flamengo, no campo, você via que eles se defendiam com 6, muitas vezes com 6 se defendendo, e o Palmeiras atacava com 6. Então, o Palmeiras tinha 2 caras no meio ali, que era o Aníbal Veiga, o Felipe Anderson, 2 caras pela ponta, o Caio Paulista e o Mike, e na frente o Rony e o Flaco. Né? Os primeiros 10 minutos, o Palmeiras, com uma intensidade muito alta, teve 2, 3 chances antes até de fazer o gol, e o Palmeiras massacrou o Flamengo naquele instante lá. O Felipe Anderson não estava muito bem naquele momento do jogo. Eu achei que ele estava numa outra rotação, tirando os outros jogadores. Mas claro que ele é um cara de qualidade, ele ia melhorar muito logo depois, né? E aí, com aquele esquema que estava, Felipe Anderson, o Mike, tudo, o Palmeiras, com certeza, eu acho que ia conseguir fazer mais gols até no primeiro tempo. Mas o Palmeiras acaba perdendo o Felipe Anderson e o Mike. Felipe Anderson, uma bobeira, né? Uma bola que bate no olho, machuca o olho, ele ainda tenta ficar e não consegue. O Mike, logo depois, também é substituído. Então, com essas 2 perdas, eu acho que o Palmeiras desencaixa um pouco no jogo, porque o Mike é o cara que consegue chegar na linha de fundo, consegue fazer os cruzamentos, e o Marcos Rocha, eu gosto do Marcos Rocha, mas ele não tem mais perna, ele não tem mais pulmão para chegar até a linha de fundo e voltar. Então, ele teve que ficar um pouco mais retraído, porque senão o Palmeiras poderia sofrer. Mas mesmo assim, o Palmeiras domina, para mim, amplamente o primeiro tempo, poderia ter saído com um resultado até melhor. O Flamengo teve uma chance no primeiro tempo, num chute do cara do Flamengo, que o Everton faz uma defesa teoricamente fácil, né? E aí a gente vai para o segundo tempo. Aí a gente tem um problema, a gente já tinha feito 2 alterações. Então é um problema sério, a gente podia ter só mais 2 paradas e já tinha feito 2 alterações num jogo com uma intensidade muito grande do Palmeiras. O Palmeiras vai para cima, só que aí o Flamengo faz uma alteração, tirando o Luiz Araújo, colocando o Davi Luiz, quer dizer, se fecha mais, colocando 3 zagueiros, e aí dificulta muito o Palmeiras, principalmente entrar pelo meio. E quando o Veiga começa a sentir a coxa e pede substituição, o Palmeiras sofre demais, porque era o cara que estava tentando armar o time, mesmo como segundo volante, e o Palmeiras, qualquer opção do Palmeiras era tentar essa bola pelas laterais, porque pelo meio realmente estava muito difícil de chegar. O Flaco às vezes não conseguia segurar a bola, o Rony, para mim, muito esforçado. Esse é o Rony, cara, ele não tem aquela categoria, mas é o cara que disputava, que ganhava as bolas, mas o Palmeiras não conseguia chegar pelo meio. E foi nas bolas paradas que o Palmeiras tentou. O Gabriel Menino, achei que até entrou bem. Ele não tem a característica do Felipe Anderson, aquele cara que leva a bola. Ele é um cara que mais vira o jogo, mas ele não entrou mal. O Marcos Rocha, eu acho que ok, não tenho o que falar. E aí as alterações que a gente fala, a gente ia colocar quem naquele momento? Era muito complicado no momento do jogo que estava. Então, eu acho que o Palmeiras tentou. O Flamengo teve 2, 3 chances ali no segundo tempo, porque o Palmeiras também se solta, mas foi uma pena. Uma pena porque o Palmeiras teve chance, até teve um gol, que depois a gente vai falar muito disso, né?
Palmeiras teve várias chances, bola na trave do Murilo, o Flaco também na área, um monte de jogada. Eu achei que a postura do Palmeiras foi muito importante, muito boa. A gente só tem que ver agora juntar os cacos, e não é por causa do jogo. Juntar os cacos para ver como que esses caras estão hoje, né? Porque o Veiga sai machucado. O Aníbal Moreno saiu esgotado. O Caio Paulista, que fez para mim uma ótima partida. No primeiro tempo ele foi o melhor jogador em campo. Uma ótima partida, saiu esgotado, inclusive mancando, né? O Felipe Anderson machucado. Eu acho que não vai ter problema para quarta-feira. Estou pensando em quarta-feira. Mike machucado. E o Mike, que a gente não sabe o que é. Então, o Palmeiras precisa juntar isso para ver como que nós vamos enfrentar. Eu falo quarta-feira, cara, porque domingo a gente vai com o que tem de melhor, mas com certeza, na minha opinião, será um time muito modificado, porque não tem condições nenhuma desses jogadores entrarem. Bom, fica aí na tela, antes de eu passar para o Egídio para ele falar as pinceladas dele, como diz Gerson Guarino, eu vou colocar aqui um superchat, aqui, o seguinte, Grande Rocha, saímos mais fortes para a Libertadores do Brasileiro, ele pergunta, ou eu estou iludido? Precisamos falar do Caio e do Vitor Reis, todos foram bem, mas esses dois. Fala aí, aproveitando que você está na tela, fala aí. Sairemos mais fortes para a Libertadores e o Brasileiro, ou ele está iludido? Você acha, Zucão? Pode falar. Eu acho que para a Libertadores, sim, Aldão. Eu acho que para a Libertadores o Palmeiras ganha uma força aí, ganha um time, e eu acho que o Palmeiras vai muito forte para a Libertadores. O brasileiro, cara, eu vou falar sinceramente para você, é um campeonato que não vão deixar o Palmeiras ser campeão de forma alguma. Mas tem que jogar muita bola. Mesmo se jogar muita bola, para o Palmeiras ser tricampeão brasileiro, vai ter que tirar quase todos esses árbitros daí, não tem jeito, porque são os mesmos. São esses caras que vão apitar o jogo do Palmeiras. E, por exemplo, o Botafogo saindo de uma Libertadores, o Botafogo não tem mais nada, só o brasileiro. Que ele vai sair. O Palmeiras vai ganhar essa classificação. E aí tem Flamengo, tem Botafogo, tem o Cruzeiro. Então, claro, você fala, a gente não pode falar de arbitragem, o Palmeiras tem que ir. Mas, cara, é muito complicado. É muito complicado, eu acho, a gente pensar nos dois campeonatos. Eu focaria muito o brasileiro no G4, porque a gente tem que pegar uma vaga para a Libertadores, mas eu acho que o foco total é para a Libertadores. Mas a gente sai mais forte, sim, e os dois, cara, o Vitor Reis, para mim, é um jogador que joga, é o que a gente fala, joga de terno, né? É um cara que sabe orientar a defesa, não tem medo, sabe sair jogando, ainda fez um gol, quer dizer, então é um moleque que não tem medo de jogos grandes, faz um gol no derby, faz um gol no Flamengo, quer dizer, o que você vai falar de um moleque desse? E o Caio Paulista, para mim, foi muito bem, muito bem. Não é aquele exímio jogador, aquela técnica, mas é um cara que tem muita raça e foi bem nos cruzamentos. Ele que dá assistência para o gol, ele vai muito bem na frente. Ontem foi muito bem. Ele não tem aquele pé direito, você vê que ele tem dificuldade às vezes, mas para mim, ele foi muito melhor que o Vanderlan nos jogos que a gente pode comparar entre ele e o Vanderlan. Aí o Rocha mantém aqui de novo, Duninho. Titulares ou time misto? É difícil, hein? Vai aí, Egídio. Manda aí, Gidião. Eu vou responder para o meu querido Rocha. Eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras vai ter que priorizar a Libertadores. Eu também concordo com o Zuco 100%. Eu também acho que... Bom, eu já tenho falado isso há muito tempo, né? Principalmente com meus familiares. Eu acho que o Brasileiro e a Copa do Brasil, para nós, os árbitros não iam tolerar muito alguma coisa do Palmeiras, né? Então nós tínhamos que visar mais a Libertadores, que são árbitros estrangeiros, e nós teríamos que focar lá. E quanto ao se vai ser um time misto ou titulares, né? O que eu acabei de falar já diz tudo, né? Eu acho que nós temos que preservar o pessoal para a Libertadores. É muito importante o jogo de quarta-feira já na Libertadores. Já tivemos uma lição bem dada com o Flamengo, que o Palmeiras não pode ter a postura covarde lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O Palmeiras precisa atacar também, jogar de igual para igual. Como fez no último jogo. Perdemos, mas perdemos jogando bola e podíamos ter empatado ou vencido naquele jogo. Mas é assim que tem que ser. E não com aquela postura covarde como que foi. É muita gente criticando que o Palmeiras foi desclassificado por conta daquele jogo, mas infelizmente é assim que acontece. O Flamengo também foi assim ontem, foi covarde e nós só conseguimos fazer um gol. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas então é isso, viu? Respondendo ao Rocha. Aí o Rocha manda aqui, ó, sobre a reflexão do Aldão, só não enxerga quem não quer. Essa senhora não pensa e nunca pensou no Palmeiras
o objetivo dela é outro, exatamente. Aí o Lamadani, assim, já vi a imagem de impedimento 100 vezes, até agora não tem explicação. Com a imagem não tem como discutir, não estava impedido. Daqui a pouco a gente vai falar, isso vai mostrar, inclusive, uma foto, né? Para a gente poder discutir esse lance daí. E lembrando o seguinte, aqui é uma live de canal do Palmeiras, né? Canal de palmeirenses, né? Falando para palmeirenses. Lógico, sempre aparece outro torcedor daqui do outro time. Só para deixar uma coisa bem clara. Nós aqui do canal temos a seguinte reflexão: a arbitragem brasileira é uma merda. É uma merda. Então a gente cuida dos erros do Palmeiras. Tem algum torcedor aqui de outro time reclamando, que vá na live dos times dos seus torcedores, que lá eles vão reclamar dos lances. Aqui nós vamos cuidar dos lances que a gente entende que o árbitro errou contra a gente. Não vamos ficar aqui falando se você acha que o seu time foi prejudicado, que vai na live do seu time lá que o pessoal deve explicar. Fechou? Aí o Iago Oliveira diz o seguinte: a gente nunca espera a derrota, mas essa foi mais satisfatória. Óbvio, não pelo resultado, mas sim pela postura dentro de campo, confiante para a Libertadores. Eu também, assim, o que me mostrou a postura. Eu não gostei muito talvez, assim, de alguns lances. Eu achei que às vezes o time ficou um pouco afobado, chutão para frente, mas isso aí depois a gente discute. Egidião, fala aí, o que você viu do jogo aí? Agora o Zuco fez a análise dele, fala a sua aí. Depois da análise perfeita, né, do Zuco, né, não tem muito o que acrescentar, né? O que eu tenho que acrescentar é isso. Eu acho que o Palmeiras, com a contusão do Piquerez, já achou o seu titular na esquerda, né, que vai ser o Caio. Ele mostrou realmente que ele é bem superior ao Vanderlan. O menino Vitor Reis, um jogadorzaço. Eu, na minha opinião, tanto com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros, para mim ele tem que ser o titular. Mas o Gomes joga muito. Olha, joga muito, tudo bem, mas esse menino ele está evoluindo, enquanto o outro está decaindo. Tá? Então, eu, sinceramente, gosto muito desse rapaz. Tá? Também tem uma visão de jogo, uma vontade de vencer. É espetacular esse menino. E é isso, né? O jogo de ontem, o Palmeiras mudou a postura, né? Com 3 zagueiros. Eu, particularmente, não gosto dos 3 zagueiros, né? Mas vamos ver. Eu quero ver agora o Palmeiras jogar com essa formação quando pegar um time que ataque. Porque ontem o Flamengo não atacou. Não tinha... Se tivesse o Cebolinha pela esquerda, como foi no primeiro jogo, aí eu queria ver como é que o Palmeiras ia se portar. Essa é a minha que eu queria saber, porque o meu medo é sempre esse. Né, quando o Palmeiras pega um time que tem algum ponta que ataca bastante, que é driblador. E principalmente ele deitava em cima do Gomes, mas ontem eles inverteram. O Gomes ficou no meio e o Vitor ficou na direita. Quem sabe com o Vitor na direita isso já não ocorra, né? Então é isso. O Palmeiras, na minha opinião, jogou muito bem. Eu vejo muita gente falando que não foi, o Palmeiras só cruza a bola. Olha, todo mundo falou qual era o maior defeito do time do adversário, do Flamengo. Não eram bolas altas? Todo mundo fala, o Flamengo tem deficiência em bolas altas. Então era natural do Palmeiras ter feito bola alta. Tanto é que as jogadas perigosas, né, saiu o gol que foi impedido, a bola na trave, foram tudo de bolas alçadas na área. Porque era a parte que o Flamengo tinha deficiência. Então o Palmeiras usou bastante esse artifício para tentar conseguir fazer o gol. Foi dessa maneira. O Palmeiras tem muitos desfalques. O Palmeiras realmente tem muita dificuldade de furar os bloqueios, mas, na minha opinião, a postura do Palmeiras já foi a mais importante. A mudança de postura. Os primeiros 10 minutos do Palmeiras foi algo assim maravilhoso, bom de se ver. Realmente não deixaram eles respirar, eles estavam perdidinhos realmente. Foi aí que intimidou o Flamengo, fizemos o gol, e aí que eles ficaram para trás, ficaram com medo realmente, começaram a fazer cera, jogaram como um time pequeno, a verdade é essa. O Flamengo jogou como um time pequeno. Não falaram que o Palmeiras jogou como um time pequeno? Pois então, ontem o Flamengo jogou como um time pequeno, fazendo cera, muita cera, né? Jogando recuado, é aquilo lá. Então, gostei demais. Muita gente não gostou, olha, respeito a opinião de vocês, mas para mim, o Palmeiras ontem jogou muita bola, mereceu ter vencido, mas merecia ter vencido ainda com um placar ainda mais dilatado, na minha opinião. Jogou muito bem. Claro, depois que o Felipe Anderson se machucou e o Mike para mim foi a maior perda. Foi o Mike. O Mike estava muito bem pelo lado direito, ele chegava bem na linha de fundo, sabe cruzar muito bem. Já não podemos falar a mesma coisa do Rocha. O Rocha, infelizmente, é um bom jogador, mas ele não tem mais físico, ele não tem mais essa potência toda de voltar que o Mike tem. Então foi isso. Infelizmente, para mim, o Rafael Veiga
para mim jogou muito bem, depois se machucou, estava sempre com a mão na coxa, estava sempre colocando, era nítido que ele tinha se machucado, e às vezes eu fico escutando o pessoal falando, tirou o Veiga por quê? Tirou o Felipe Alves. Mas será que vocês não estão vendo o jogo, gente? Por que vocês ficam comentando umas coisas que não tem nada a ver? Tá machucado. Tá? São coisas que a gente tem que escutar e ouvir, ler e ficar quieto, porque não é possível, as pessoas parecem que não estão vendo o jogo ou não querem ver o jogo que está passando na frente deles. Mas é isso, não tem muito o que acrescentar, o Zucca foi perfeito na análise dele, e é isso. Só uma coisa para a gente quiser colocar. No segundo tempo, o Palmeiras tinha 3 substituições e 2 paradas. Então é muito complicado. Fala, tem que pôr tal jogador. Você tem 3 substituições, você já perdeu 2 por contusão. Então é muito complicado nesse momento você optar por esse ou aquele jogador, porque você não sabe o que pode acontecer. A perda desses 2 no primeiro tempo foi drástica para o Palmeiras. Drástica, realmente muito drástica, porque eram caras que não iriam sair no jogo. Não iriam sair do jogo. Então o Palmeiras perde 2 substituições, teoricamente, e 1 parada. Depois você tem 2 paradas, podendo fazer só 3. Então é muito complicado. Eu só quero colocar isso para as pessoas entenderem. Ele podia colocar esse, aquele. Não, é 2 paradas, 3 substituições. Então, naquele momento, você tem que, às vezes, aguardar um pouco para fazer uma substituição, colocando 2 caras juntos. É isso que foi feito. Bom, eu só queria fazer um comentário sobre fazer análise do jogo. Vou deixar o Zucco aqui para depois o Zucco já falar do destaque. Eu só queria fazer assim: o Palmeiras jogou muito intensamente, jogou bem. Foram 2 jogos que os mandantes mandaram realmente no jogo. Então, e o que tornou, para mim, um jogo dessa magnitude, né, de 2 times bons, os 2 melhores times do Brasil hoje na atualidade, tornou 2 confrontos, sei lá, de um time só, cada jogo. Né? Lá o Palmeiras não jogou e aqui o Flamengo não jogou. Então, assim, eu acho que poderia ter sido um jogo assim, intensamente, um jogo plasticamente melhor. Então, mas enfim, e outra coisa que eu não gostei muito, o Egídio e Zucco, foram muitas ligações diretas. Eu acho que isso que a intensidade acabou superando as ligações diretas. Mas eu acho que o Palmeiras tem que rever esse negócio de ligação direta, porque nem sempre o Rony vai conseguir ganhar, o Flaco vai conseguir ganhar a bola, mas eu acho que é só isso, para mim, na minha opinião, que tem que mudar, mas eu gostei muito da intensidade, e isso que é importante, já dá para dar um alento que o time saiu sei lá, daquele marasmo que estava. Meu querido... Jorge, deixa eu falar uma coisinha rapidinha, só para responder o Jorge. Eu aumentei o meu som, vê se ficou bom, tá, Jorge? E outra coisa que eu queria falar para o Ariel, que ele falou assim, o Anderson não se machuca, ele pipoca. Ele não pipocou, não. Ele machucou, sim, a vista dele, tá? Não é questão de pipocar, não é isso, não, tá bom, Ariel? Vamos lá. Zucão, qual o seu destaque do jogo de ontem? Eu vou colocar o Caio Paulista no primeiro tempo muito bem e o Vitor Reis. O Vitor Reis no jogo inteiro aí. O Vitor Reis jogou muito bem, cara. Os 2 destaques, vai. Mas o time foi bem do Palmeiras, mas como 2 destaques maior, eu gostaria de colocar esses 2 jogadores. É isso aí. E você, Gidião? Qual o seu destaque ou seus destaques para o jogo de ontem? Meu destaque não podia ser outro, né? O Vitor Reis jogou muita bola e, para mim, a grande surpresa para mim foi o Caio. O Caio jogou bem pra caramba pelo lado esquerdo. Para mim, agora ele já pegou a vaga de titular com o Piquerez machucado, a vaga já é dele, não tem o que discutir. Então, para mim é isso aí. Fechou. Eu tenho um grande destaque. Eu gostei vou deixar você na tela. Eu gostei bastante da postura do Caio Paulista. Lógico, ele pode evoluir, tomara que evolua. Gostei muito, não tremeu, jogou sério, cruzou bem. O Caio Paulista, para mim, foi um jogador que atendeu as expectativas do jogo de ontem, o que mostra, apesar daquela cintura dura que todo mundo fala, mostra que ele pode ter um futuro melhor aí no Palmeiras e ajudar mais a equipe compondo o elenco. E aí, para mim, um grande destaque, né, que até o Luquinha está preocupado se ele vai ser vendido, é o Vitor Reis. O Vitor Reis, realmente, para mim, eu vou falar uma coisa para você, ele coloca qualquer zagueiro. Que mudou? Você mudou? Mas não muda lá. Mas aqui não muda no YouTube. Não adianta, entendeu? Não muda. Por isso que eu não mudei. Mas, enfim, para mim, o Vitor Reis é um grande destaque. Para mim, ele coloca qualquer zagueiro no bolso do Palmeiras. Ele pode colocar qualquer um no banco. Ele pode colocar o Gomes no banco, ele pode colocar o Murilo no banco, que inclusive o Murilo ontem foi sair jogando, quis dar mais um drible e entregou uma bola ali bem perigosa.
Eu falo, jogador de futebol tem que ser um pouco inteligente, cara. Quando ele tá vendo que tem um cara numa melhor posição que ele, não tente o drible. A não ser que você tá sozinho na cara do gol. Passa a bola, velho. Passa a bola. Porque a probabilidade de você perder também a bola na disputa é grande também, né? No caso do Murilo, por exemplo, ele perdeu, graças a Deus, não foi bem. Mas o grande destaque para mim, que é uma coisa que dá um alento aí para o futuro da zaga, foi o Vitor Reis. Agora o senhor está na tela aí, senhor Egídio, já que o senhor está na tela aqui, o senhor vai fazer o seguinte para mim. O senhor vai falar para mim sobre a grande arbitragem de Anderson Daronco. E eu vou colocar essa imagem aqui na tela, que é uma imagem que a gente já vai discutir justamente sobre ela. Nós estamos falando de arbitragem e vamos falar dessa imagem aqui. Ó. Primeiro, eles parece que pegam a mão do Flaco, né? Fica parecendo que eles estão pegando essa chuteira laranja. Não, é a chuteira laranja do outro jogador que eles pegam. Não, mas aqui não está bem colada na laranja. Me parece que eles tentam pegar a mão do Flaco. Alguma coisa. Não, tem um risquinho. Se você olhar a foto, tem um risco de assim, particular. Então, eles não estão focando no pé, não. Está focando no ombro do Flávio Lopes tá lá. Mas o problema não é esse, para mim. Para mim, o problema é o frame. A bola já saiu do pé do menino. Esse, para mim, é o grande erro. O grande erro está ali, entendeu? Então, eles ficaram... Você viu que eles demoraram muito para ajustar essa foto aí? Eles ajustaram demais, ficavam mexendo, até conseguir colocar a linha vermelha para cá em impedimento, né? Porque, olha, você pode ver nítido que a bola já saiu do pé. Qualquer um enxerga isso. A bola já saiu, está um a mais. Tá? Então, se eles voltassem esse prêmio, provavelmente a linha estaria em cima da azul ou até antes, e não estaria impedido. Então, isso aí foi forjado, essa é a grande verdade, não tem como falar que não. Está aí a prova já está aí, mostrando que a bola já está saindo do pé do menino, tinha que ser um antes, né? Então, isso já demonstra a boa vontade do Manjavar, né? O VAR manja. Porque agora é impressionante, né? Mas fala do Daronco, o que você achou da arbitragem dele? Depois eu já passo. Não, e Daronco é aquilo que nós já tínhamos falado antes, né? Picotando o jogo toda hora. Quem quer saber exatamente o que aconteceu com o Daronco, é só escutar a coletiva do João Martins. Ele foi perfeito, como ele falou do Daronco. Qual é o problema do Daronco? O Daronco é esse, ele está gordo, não está conseguindo acompanhar. Isso nós estamos falando já há muito tempo, que ele não está acompanhando a jogada, ele para muito, picota muito, por isso que ele foi escolhido a dedo, porque sabia que precisava de um árbitro que ficasse parando para não só enervar a equipe adversária, como também para ajudar o tempo a passar. Essa é a grande verdade. Marcando faltinhas, não usando o mesmo critério, marcando qualquer faltinha para o Flamengo, e quando era para o Palmeiras, ele não usava o mesmo critério. Mas isso é muito nítido, não tem o que falar. Né? E eu vejo alguns reclamando de um pênalti na mão do Murilo, né? Só que o pessoal tem que ver que ele foi empurrado. Né? O Pedro empurra ele, né? Então, independente se a bola bateu na mão, foi falta antes. Aí o pessoal fala, mas ele marcou falta? Não. Então tinha que marcar pênalti. Bom, então ele não marcou nem falta e nem o pênalti, gente. Então tá elas por elas, empatou. Então são essas coisas. Aí foi muito ruim mesmo, muito ruim. E eu só espero que não apite mais jogos do Palmeiras. É a única coisa que eu espero, porque, como ele mesmo falou, né, o João Martins falou, todas as decisões estão colocando o Daronco, né? Então, espero que agora dê um basta, né, nisso daí. Isso aí. Só para... Agora o Zucão vai falar também, só para colocar no que você falou. Se você for, quem gosta de futebol, né, se for analisar, até o próprio torcedor do Flamengo, né, tem que entender o seguinte, o segundo tempo, a bola praticamente mal rolou a bola. Mal rolou. Ou seja, se de repente a bola rolasse mais, o Flamengo poderia ter virado o jogo. Não aconteceu o jogo. O jogo no segundo tempo não aconteceu. O Daronco mais parou a bola. Lógico, todo time. Se a cera se o juiz permite a cera, o time que quer usar a cera vai usar. Mas o jogo, se você for pegar a porcentagem de bola do segundo tempo, é absurda. Bom, fale da arbitragem, Zucão, manda aí. Eu vou falar o que o João Martins falou, cara. Ele foi muito bem. O Daronco acabou com o jogo, Aldão. Acabou com o jogo. Desde o começo, você via o goleiro do Flamengo fazendo cera. E ele não estava nem aí. Ele esperava o cara retomar, não deu uma amarelo. Eu até falei com o Rafa, ele vai dar os 44 do segundo tempo. Nem isso ele fez. Nem amarelo ele deu. O Alan já tinha feito uma falta de amarelo. Depois deu uma pisada no Rony. Era para ele, simplesmente ignora. Então, cara, um cara que não está junto da jogada, realmente ele espera,
toda a falta ele conversava, a falta é aqui não, ele mudava de posição justamente para descansar, porque ele não aguenta o ritmo de jogo. Então, um cara desse não pode mais apitar. E o João Martins ainda cita outros jogos, né? O João Martins cita outros jogos na coletiva falando a mesma coisa. E o VAR, para mim, cara, a gente não tem o que falar do VAR. É impressionante o que o VAR fez ontem naquele gol do Flaco Lopes. Ah, mas a linha e tal... Meu, desculpa, cara, eles traçaram 2 vezes a linha, a gente estava no campo, a demora que teve, e os acréscimos, só o VAR do Abel e do gol anulado já deram os 8 minutos. E o resto, não teve mais nenhum acréscimo. Ele deu 8 minutos apenas nos acréscimos naquele segundo tempo. É um absurdo o que aconteceu, um absurdo, é o que você falou. O Palmeiras tem que começar a ser proativo. Reclama antes, cara. Esses caras não podem mais apitar jogo do Palmeiras. Não pode. Graças a Deus que a Libertadores do juiz não é brasileiro. Eu já começo a ter falar, ainda bem que pelo menos pode acontecer, pode, mas é menos do que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro. Até porque reclamar depois é choro de perdedor, né? Isso para qualquer time, né? Qualquer time que reclama depois da arbitragem, não reclamou antes, é choro de perdedor. Então o que fica aparecendo é isso. Agora, realmente o que aconteceu ontem, no segundo tempo, principalmente, não acontecia jogo. Não acontecia jogo. Tem uma falta, mais de 1 minuto parado. Outra falta, mais de 1 minuto parado. E lógico que o Palmeiras também contribuiu um pouco para isso. E as substituições. Só você vê o tempo das substituições. O cara do Flamengo estava lá do outro lado, ele saía, vinha andando. O que é isso? E ele Não, os acréscimos foi um absurdo. Eu falei, se esse jogo tivesse nas Olimpíadas, era 20 minutos no mínimo de acréscimo, no mínimo, porque era outro tipo de arbitragem, que a gente viu na Olimpíada também, que eu não concordo com aqueles 16, 18 minutos. Mas se você fosse olhar o que aconteceu, pelo amor de Deus, cara. Não, teve um lance bizarro. Teve um lance bizarro. Um jogador, não lembro qual jogador do Flamengo, saiu quase que se arrastando, mancando pela linha de fundo. Ele não conseguia andar. Ele não conseguia andar. Quando ele cruzou a linha de fundo, ele saiu correndo e veio até o meio de campo, sabe? Palhaçada. Depois já entrou numa hora que ele entrou no momento que o Palmeiras estava tirando a bola e pegou a bola. Olha, uma palhaçada terrível. Mas olha, Zucão, você está na tela aí, depois eu passo para o Egídio e coloco ele na tela. Mas vamos lá. Sobre a coletiva do João Martins, ele falou algumas coisas, como, por exemplo, ele foi perguntado sobre o Rômulo, falou do Rômulo, ele foi perguntado sobre algumas outras coisas, foi perguntado em algum momento, sobre o que a torcida fez lá na academia, ele comentou isso também, e ele comentou, acho que o momento máximo da coletiva, se a gente pode falar isso, né, foi quando ele criticou como um todo o futebol, a postura do Daronco, a postura de Gramados, a postura do Brasil de não se projetar em alguma melhora. Comenta aí o que você achou da coletiva do nosso querido João Come Vidro Martins. Essa parte eu achei que ele foi muito bem. O João Martins é um cara de coletivas rápidas, né? Que não fala muito, mas nesta pergunta ele foi muito bem, cara. Para mim ele foi muito bem. Eu acho que até não deveria ser ele que tivesse respondido essa pergunta. Eu acho que a nossa diretoria deveria abrir uma coletiva e ter falado tudo que o João Martins falou, mas não o fez. Então ele teve essa oportunidade e ele foi muito bem. Tem que ser falado. E ele fala que tem que ter uma nota. O Palmeiras tem que fazer alguma coisa, porque o que fizeram não é certo. E claro, e que eu falo, a gente tem que falar antes, para não chegar aqui numa outra live e falar a mesma coisa. Então, cara, nesse ponto, para mim, foi uma das poucas partes aí que eu revi dele falando. Ele foi muito lúcido. Tem que falar o que você falou. Eles não vão conseguir mudar o futebol brasileiro. Mas tem que falar, cara. Tem que falar. E eu senti que eles estão muito putos da vida com tudo isso que está acontecendo, Aldão. Muito assim. A comissão inteira deve estar assim, exausta de toda essa falácia que é o futebol brasileiro. Fala aí, Gidião, sobre a coletiva aí. Eu gostei da coletiva dele, gostei. Acho que ele falou tudo que tinha que falar realmente. Ele já foi falando que ele pode tomar alguma suspensão, alguma coisa, né? Já foi falando, ele falou, mas eu tenho que falar. Que é o jeito que eles veem o futebol dessa maneira. Então, eu acredito que o que você falou no começo da live tem fundamento.
Mas é o jeito deles, eles querem o melhor. Assim como eles querem o melhor para o Palmeiras, eles sempre querem o melhor para o Palmeiras, eles querem o melhor para o futebol. Né? Mas as pessoas não veem assim, né? Infelizmente as pessoas não veem dessa maneira, o pessoal sempre quer levar vantagem em tudo, essa é a grande verdade, né? O brasileiro é assim, todo mundo olha só o seu umbigo, se tiver bom para o seu umbigo está tudo certo, o resto que se dane, e assim vai, assim vai. Você vê o pessoal querendo. Bom, então nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o vestiário. Mas é isso. No geral, eu gostei da coletiva, viu, Aldo? Não tem muito que criticar, não. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é importante falar, né? Ontem, né, no pós-jogo, teve um inscrito do canal, que acredito que ele não vai mais aparecer aqui, porque o Jé ficou muito bravo com ele, né? Tudo bem, faz parte do negócio. Ele comentou que a gente só critica a Leila porque o Jé comentou que a gente tinha que cobrar antes, né, da arbitragem não apitar. E aí, por incrível que pareça, eu vou me apegar à fala do João Martins, em que ele fala. Eu vou pedir para vocês depois assistirem, a gente não vai colocar aqui, mas eu queria que vocês assistissem depois da coletiva. Tem determinado momento da coletiva, quando ele dá esse discurso, ele fala pelo menos uns 4, 5 minutos, ou um pouco mais, né? E ele fala o seguinte: eu perguntei para o Anderson Barros, pô, quinto jogo o cara vai apitar do Palmeiras, jogo decisivo? Ele comentou, ele fala isso na coletiva. Ou seja, olha, a percepção do torcedor é a percepção dos caras que estão treinando. Então, essa reclamação ele fez antes, e o Palmeiras tem que se manifestar antes. Então, quando nós, torcedor, falamos aqui, é uma crítica sim à diretoria. Porque o que acontece? Se você não. Até aqui o Ricardo Spinelli para me corrigir, que já trabalhou em gestão do Palmeiras, se eu falar alguma bobagem. Quando você vai antes na coletiva e fala, ó, esse cara aí ferra o Palmeiras, o cara já vai falar assim: peraí, meu, eu tenho que ficar de olho, porque senão vai sobrar para mim. Não! Ele ferra o Palmeiras, ele apita o jogo do Palmeiras toda vez e ninguém fala nada antes. Ou seja, então assim, o que ele pensa? O Palmeiras não tá nem aí com meus erros. É o que ele pensa. Para reclamar depois é choro de perdedor. Então, assim, o Palmeiras tem que se manifestar antes. Vão trocar o árbitro? Não é isso que eu tô falando. Mas já mostra pro cara, meu, os caras estão ligados. Eu não posso fazer tanta cagada porque os caras estão ligados. É isso que tá acontecendo. Ele mesmo falou que o Daronco disse que estava sob pressão quando jogou contra o Botafogo. Jogou contra a Foi pressão. Isso que ele falou? Exatamente. Por quê? Fizeram pressão. Mas se a gente fala que a nossa diretoria não faz isso, aí o pessoal fala que a gente fica criticando a diretoria e não os jogadores ou o técnico. Não, nós criticamos o que nós achamos. Olha, se tem uma coisa que no Amit acontece, nós falamos o que nós pensamos, todos nós. No dia que eu não puder falar o que eu penso, realmente, tiver que ficar medindo palavras, eu paro, não participo mais do programa. Eu falo sempre o que eu penso. E todos aqui são exatamente iguais a mim. Eles falam o que pensam. Na hora, se você tem que criticar, vamos criticar. Se tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Então, é assim que o canal Amit é assim. E nós não vamos mudar. Nós vamos mudar, não vamos ficar falando mal de técnico, não vamos ficar falando mal de coisa para agradar o pessoal. Nós vivemos, o canal vive para o pessoal do chat, vive, mas só que nós temos uma personalidade, nós temos um caráter que nós falamos o que nós pensamos. Nós não mudamos disso porque isso vai dar mais visibilidade, isso vai dar mais clique. Isso para nós, pelo menos, aqui no Amit não funciona. Aqui no Amit cada um fala o que realmente pensa. Tá? Independente de se vai agradar Pedro ou vai agradar Paulo. Nós falamos, às vezes até a gente discute entre nós mesmos, nós não queremos agradar ninguém, não. Nós simplesmente falamos o que a gente pensa. Okay. Nós não ofendemos ninguém, esse é o nosso princípio, nunca ofender ninguém, mas nós falamos o que nós pensamos. Tem que criticar, nós vamos criticar. Tem que elogiar, nós vamos elogiar. E outro ponto importante da coletiva, né, que vale a reflexão, sim, para o futebol como um todo, é o Anderson Daronco. Ele não tem condições nenhuma de apitar nenhum jogo de futebol, nem do Palmeiras, nem do Flamengo, nem do Botafogo, nem do Criciúma, nem de ninguém. Ele é um árbitro que está fora de forma, e o João Martins foi muito bem, a gente falava isso aqui há muito tempo. Ele está fora de forma, ele corre pouco, ele não está em cima da jogada, então assim, ele é um árbitro que já foi afastado da Conmebol, ele é um árbitro que tem que ser tirado do futebol da CBF, fazer uma reciclagem, melhorar a sua condição, porque ele começou como um bom árbitro, né? Mas enfim, eu queria focar sobre um lance polêmico, porque a gente vai acabar um pouquinho mais, uns 5 minutos antes da live, né? Porque eu tenho que sair, como já não vem, eu tenho que sair para levar o Luca na escola, não posso não, vou para o conselho tutelar, né? Se não levar o filho na escola, é brincadeira. Então eu queria falar de um lance polêmico.
O próprio Abel, o André Hernan, logo depois desse lance, o André Hernan saiu em defesa falando, mesmo não sendo advogado do Abel, eu não vou colocar aqui o vídeo que ele dá entrevista, o Abel na entrevista para o Hernan, por causa de direitos, para não ter problema, né? Mas, enfim, o Hernan fez depois, o Abel pede desculpa. O Abel, supostamente não, ele colocou a mão na genitália, a mão no saco, a mão nas bolas. Aí o Abel explica o seguinte, ele fala que ele olhou para o banco dele, ele vira para o banco, põe a mão no saco, né? E fala assim, ele fala assim, ele não falou isso pro André Hernan, ele fala assim, ele não tem culhão para marcar uma falta no cima do Marcos Rocha. Beleza, até aí se ele colocou a mão, ele colocou realmente a mão no saco, ele até falou que pediu desculpa para a mãe dele, blá, 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 tá lá no canal André Hernan, depois vocês vão lá e assistem, que você deve ter visto nos grupos de WhatsApp. Beleza, tranquilo. Agora, o que me estranha nessa jogada toda, eu queria a opinião do Zuc e do Egídio, o que me estranha é o VAR ser usado para isso. Então quer dizer que tem uma... Eu não lembro exatamente o que o Mano Menezes falou. O Mano Menezes, uma época, teve um jogo contra o Palmeiras, ele chegou e falou assim pro juiz, desculpem o palavrão, hein, tá, galera? E aí, seu pau no cu? Falou assim pro cara, vocês lembram disso? Todo mundo viu. Por que o VAR não expulsou ele naquele momento? Porque ele falou, dá para ler, dá para escutar o que ele fala. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é, né, chorar pelo que aconteceu. Cara, então quer dizer que vai ter uma câmera nos técnicos, é isso que vai acontecer? Falta câmera para ver alguns lances importantes de ângulos para qualquer time, tá? Estou falando isso. Então, às vezes essa câmera que está no técnico, no caso do Palmeiras, né? Porque no outro técnico acho que não tinha câmera. Poderia estar num lance, que até poderia, como tem gente reclamando, de repente, num ângulo melhor, dar um pênalti para o Flamengo. Por que não? Não é? Então, muito estranho. Não estou defendendo aqui a postura do Abel, né? Não estou defendendo a postura do Abel, porque até ele reconhece o erro, pede desculpas, então ele que pague pelos erros dele. Mas o que eu estou indignado é ter uma câmera para olhar pro cara. Tem essa câmera? Ou foi a Globo que ligou pro cara, falou, meu irmão, põe aí, ó, que o cara meteu a mão na genitália e expulsa esse cara. Quem fez isso? Qual que é a imagem que usa? Tá muito estranho isso, né? Porque é o seguinte, e abriu um precedente, hein? Abriu um precedente. O próximo técnico que for pego falando ou fazendo algum gesto, tem que ser expulso pelo VAR. Então, ontem abriu um precedente gravíssimo. Eu quero ver se vai acontecer isso. Eu quero ver. Fala aí, Gidião, começa você. Não, o problema é o seguinte, é tudo contra o Palmeiras, né? Eu lembro do Valdívia que forçou o terceiro cartão amarelo, né? E o Valdívia foi o único jogador no mundo, né, que foi expulso, pegou suspensão por ter forçado o terceiro cartão amarelo. Uma prática que é feita há milênios e continua sendo feita, e nunca mais ninguém foi punido. A verdade é essa. A verdade é que são os jogadores do Palmeiras. E a mesma coisa está acontecendo com o nosso técnico. Né? Um absurdo, porque que eu saiba, o VAR foi feito para ver lances do jogo, ajudar o árbitro nos lances referente ao jogo de futebol, a algum lance do jogo, e não referente a gestos do técnico. O gesto do técnico foi o que o Aldo falou, os técnicos xingam o árbitro, né? E isso aí, o que o Abel fez, não foi nem para a arbitragem, ele fez um gesto para a comissão técnica dele. Quer dizer, um absurdo total agora usarem a câmera do VAR, usar o VAR, parar um jogo para olhar um lance que aconteceu com um gesto do técnico. É um absurdo. O VAR não é para isso. O pessoal fala assim, o VAR não é para chamar porque teve uma falta antes. Pô, se não é para chamar uma falta antes, vai ter agora para falar de um gesto do técnico? É um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo. E tem uns babaca aí na jornalista que ainda ficam falando um monte de abobrinha. Os programas de televisão estão se pegando tudo nisso daí. Um jogo bonito, como foi que o Palmeiras fez ontem, estão se pegando sempre desses detalhezinhos. É sempre contra o Palmeiras que ficam mostrando essas babaquices todas. Que absurdo o VAR parar um jogo, chamar o árbitro, um jogo que o Palmeiras precisava de tempo, aí mostrar uma atitude do nosso técnico, né? Gente, pelo amor de Deus, isso já está ficando muito chato, ver o que está acontecendo, e por isso que a gente fala, né? A nossa diretoria tem que tomar alguma providência, porque não é sempre contra o Palmeiras que acontecem essas coisas sui generis, é impressionante. Ô, Zucão, vou colocar você na tela aqui, só queria falar uma coisa pro inscrito aqui, né? Com todo respeito, né? O Mardilésio, né? Uma coisa para você, Mardilésio, se você não consegue educar o seu filho para ser palmeirense, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Porque meu filho, inclusive, está com muito orgulho do jogo de ontem, você pode até achar que não, e meu filho é palmeirense, tá? Se você não consegue fazer seu filho palmeirense, você está fazendo errado. Se quiser,
Um dia você vai lá no estúdio que eu te ensino a você fazer seu filho virar palmeirense, falando que a sua torcida vai diminuir pelos tipos que o Palmeiras joga. Então, Margilésio, desculpa, reveja seus conceitos, você está totalmente errado. Fechou? Fala aí, meu querido Zuco De Luca, fala aí sobre esse lance polêmico aí. Isso é complicado, né, Aldão? Eu até vi uma entrevista do Gaciba ontem falando sobre esse lance do VAR, e ele diz que o VAR não pode atuar quando tem som, quando a pessoa fala, só quando tem gesto. Mas e no caso do Zubeldia, que chutou o microfone, pegou no cara da comissão técnica dele? Não foi na comissão técnica dele também? Ué, não poderia ser expulso? O Abel não virou para sua comissão e fez o gesto? Qual que é a diferença? Aí chega a dupla Batman e Robin lá, o cara dando chilique na internet, falando que o Abel é um mau exemplo, que é isso, que é aquilo, quando o técnico dele é legal. O técnico dele fazendo aquilo é tudo legal, porque ele é um cara diferenciado, é um cara que está fazendo as coisas diferentes no futebol. Ah, pelo amor de Deus, essa imprensa. E ontem eu fiz questão. Eu assisti o jogo inteiro de novo, eu assisti os programas esportivos, porque eu queria saber o que eles iam falar. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Falaram que o jogo foi... Ninguém falou do Daronco, que o jogo foi normal. Que o Flamengo segurou, aquela coisa toda, que o jogo foi normal. Então, cara, por isso que eu falo, eu não tenho nenhuma esperança num tricampeonato brasileiro por causa disso. O Palmeiras pode jogar muita bola, superar, pode. Mas, cara, não vão deixar. Então, é uma vergonha o que aconteceu. Para mim, ontem foi uma vergonha. Tudo foi uma vergonha do que aconteceu, desde os vestiários. E aí o Marcos Braz vem para a coletiva também, com aquela cara dele falando que vocês não viram o pênalti que foi para o Flamengo? Um absurdo, querendo reclamar da arbitragem. Olha, tenha paciência, viu? A gente tem que ter muita paciência. Bom, agora só para a gente... Não, deixa o Zuco mesmo, deixa o Zuco aí. Vou deixar já para a gente poder se encaminhar, porque hoje, infelizmente, como já não pôde, mas a gente vai discutir bastante à noite, na live de noite, a gente vai falar bastante, de repente colocar alguns lances, né? Enfim, não dá para a gente falar muita coisa agora, porque daqui a pouco eu tenho que sair para levar o Luca na escola, como eu falei. Mas, eu querido Zuco, vamos fazer o seguinte, né? Uma pergunta para você e para o Egídio. O Egídio já vai pensando na resposta, vai anotando aí, Egídio, a colinha aí, tá? Que lições que a gente pode tirar do jogo de ontem? Ou desse confronto dos dois jogos, 180 minutos, meu querido Zuco? É uma lição que o jogo é realmente 180 minutos, então a gente não pode sair perdendo um jogo de 180 minutos por 2-0, que fica muito difícil você reverter o resultado. Então, o próximo jogo, que é de 180 minutos, é Botafogo e Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Então, eu acho que a postura do Palmeiras, principalmente lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, tem que ser diferente. O Palmeiras tem que atacar o Botafogo. Claro, a gente vai ver com quais jogadores a gente vai conseguir entrar em campo, mas o Palmeiras tem que ter uma postura diferente para não sair perdendo um jogo, para ter que reverter no segundo tempo, podemos dizer assim. Desculpa, eu atrapalhei? Eu não desliguei o microfone. Não, é tudo certo. Aldão, vou falar rapidamente aqui. A lição que eu vejo, que o Palmeiras espero que tenha aprendido, é o seguinte: que eu tinha ligado o microfone, desculpa, viu? Não precisa respeitar tanto o Flamengo como o Palmeiras sempre respeita. Os times do Abel respeitam demais o Flamengo. Tá? Então, a lição que fica essa. O Palmeiras não pode respeitar tanto como respeita o Flamengo, e a mesma coisa acontece com o São Paulo. Então, o Palmeiras, quando vai lá no Maracanã, respeita demais o Flamengo, quando vai no Morumbi, respeita demais o São Paulo. Então, a lição que ficou é essa. O Palmeiras não pode jogar da maneira covarde que faz, tanto no Morumbi como fez no Maracanã. Essa é a lição que fica. Espero que eles tenham aprendido que o Palmeiras é muito grande, é gigante, e pode jogar sempre de igual para igual, nunca ter respeito a mais por um adversário, principalmente que é o Flamengo e o São Paulo. São os dois que eles sempre respeitam demais do que merecem. Essa é a grande verdade. Mais uma vez, desculpa aí com o som que eu deixei, não desliguei o microfone, mas aproveitando aí, gente, só para a gente também uma outra pergunta, para vocês dois, né? Vocês dois vão para o jogo da Libertadores lá no Rio de Janeiro, né? Botafogo e Palmeiras, o primeiro jogo da Liberta, né? O primeiro jogo de 180 minutos. E aí, o Zucão e Egídio, começando com você. Você vai com
Ontem você estava confiante, mas eu acho que você vai mais confiante do que ontem. Depois do que você viu ontem, você está mais confiante que a Libertadores é mais, vamos dizer assim, a Libertadores agora está mais acessível do que antes de você ver o jogo de ontem. Porque depois de você ver o jogo de ontem, tá uma coisa. Agora, depois de você ver o jogo de ontem, você fala assim, agora eu estou indo com outro ânimo para a Libertadores, porque se a gente fosse imaginar da quarta-feira passada, a gente estaria eliminado também. Não, vou falar o que aconteceu. Na quarta-feira passada foi quando nós compramos o ingresso, eu e o Zuco, para o jogo do Botafogo. Foi na quarta-feira, antes do jogo do Maracanã contra o Flamengo. No dia seguinte eu falei para o Zuco, olha, Zuco, se fosse hoje que tivesse comprar o ingresso, eu não iria comprar, porque se o Palmeiras vai jogar dessa maneira lá contra o Botafogo, eu prefiro não estar lá. Aí o Zuco falou, não vai ser assim, vamos mudar. E realmente, depois do jogo de ontem, já deu um alento, realmente agora eu vou mais animado para o jogo de quarta-feira que vem contra o Botafogo, porque o Palmeiras mostrou que não sei o que deve ter acontecido alguma coisa nesses jogos, que o Palmeiras continua muito forte, mas muito forte mesmo, e então eu vou bem animado para esse jogo de quarta-feira lá no Newton Santos, Aldão. E o senhor, Zuco, a pergunta é meio óbvia a sua resposta, mas fala aí. Eu sempre estou confiante, vou muito confiante, mas eu acho que o Palmeiras cresce com esse resultado. O Palmeiras cresce com tudo o que aconteceu, mesmo sendo eliminado, mas do jeito que aconteceu. E outra coisa que a gente não falou, que eu acho que deve ser falado, a torcida que estava no estádio aplaudiu o time. Então isso eu acho que para os jogadores também é importante. E eu acho que agora essa comissão técnica, os jogadores estão com aquela gana de ganhar. Olha o que eles fizeram com a gente. Vamos para cima, vamos ganhar essa Libertadores, ou ir passando fase a fase, né? Então, estou confiante, tem que ver com que time o Palmeiras vai conseguir jogar, né? A gente tem muitas complicações aí, jogadores lesionados, jogadores fisicamente, então, vamos ver. Espero que a maioria se recupere. O Estevão provavelmente jogará na quarta-feira, então o Palmeiras ganha muito se tiver Estevão, Felipe Anderson, Mike. Palmeiras ganha muito, e com essa postura eu acho que a gente pode trazer um bom resultado do Rio, e aí naquele jogo de 180 minutos, definir aqui no Palestra Itália, no Allianz Parque. Não, e só aproveitar e falar sobre a torcida, né? Eu espero que o pessoal pare com essa frescura, de ficar falando da torcida, né? Porque a torcida está sempre do lado do Palmeiras, Ontem a torcida deu um show no Allianz Parque, eu não vi pela televisão, não sei como é que deve ter passado a impressão que o pessoal pela televisão teve, mas lá no estádio o ambiente estava muito, muito propício para o Palmeiras, todo mundo cantando o tempo inteiro, o corredor. Então, parem com essa frescura de falar da torcida do Palmeiras. Eu acho engraçado a gente falar, a torcida atrapalha, a torcida é muito, 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 muito maravilhosa, muito incentivadora para o time do Palmeiras. O próprio o João Martins enalteceu que realmente a torcida é muito importante e é isso mesmo, né? Então, vamos parar com essa frescura. Palmeirense falando de palmeirense, isso, pelo amor de Deus, isso tem que parar. A torcida é sempre a favor do Palmeiras, vai estar sempre do lado do Palmeiras. Assim, você falou muito bem, Egidião. Eu também ia elogiar a torcida antes de encerrar a live, né? E não é a torcida do Allianz Parque. Quem estava no Allianz Parque, isso aqui também não é um desmerecimento a quem não foi ao Allianz Parque, por qualquer que seja o motivo, porque não tem dinheiro para ir, porque é de outro estado, mas quem estava dentro do Allianz Parque mostra aqui, como acho que foi o Spinelli que escreveu, a torcida de estádio não é a mesma de rede social. A gente já vê aqui, inclusive, pelo próprio chat, como ele mesmo falou. A gente que vai ao estádio, né, eu também aqui não estou querendo esnobar ninguém, né? Lá dentro, aquilo é como se fosse uma igreja, né, guardadas as devidas proporções e não querendo misturar a religião. Lá, a gente tem que falar, nós torcedores temos uma obrigação. Os jogadores têm a deles, né, a comissão técnica quer ganhar, e nós ajudarmos o time a ganhar. E ontem, nós torcedores que estávamos lá, todos os quase 40 mil, né, foi 40 mil uns quebrados, não é isso? Mas 38 lá vai tomar. Tirando a torcida, então tinha 38 mil, tirando os flamenguistas que lá estavam, né, fizeram a parte dele. Cantaram, incentivaram o time, cada um do seu jeito, um gritando mais, um gritando menos, um rezando, um fazendo a sua fé lá dentro, isso que foi importante. Então, o Palmeiras, a sua torcida de estádio, sempre que puder, vai apoiar e vai apoiar bem. E é isso que eu peço, que a presidente tem que entender, né? Que dentro do estádio, quem está lá, por mais que a tenha criticado em algum momento, lá dentro
tá fazendo bem do Palmeiras, torcendo pelo Palmeiras, seja com mosaico, com gritaria, com cantoria, o que foi. Então ontem foi um grande espetáculo da torcida, eu gostei pra caramba, a torcida empurrou o time e o time entendeu isso. Principalmente nos momentos finais, a gente incentivando, deu a energia pro time de tentar falar assim, olha, é possível a gente chegar lá. Não deu, mas a torcida fez a parte dela. Então parabéns a todos os torcedores, organizados ou não, que fizeram ontem uma grande festa, por mais que a gente tenha saído eliminado, foi uma grande festa, um grande apoio ao time, desde a saída da academia até a chegada no Allianz Parque e durante o jogo, e quando o jogo acabou, o time foi aplaudido pela postura, aquilo que a gente fala. Eu acabei saindo rápido, eu não vi se os jogadores agradeceram a torcida. Eu não posso falar nem que sim, nem que não. Espero que eu tenha agradecido, porque eu saí rápido para poder chegar no estúdio e fazer o pós-jogo. Mas isso para mim ficou aprendizado também. A gente tem que sempre apoiar o time. Lógico, a gente lá dentro é uma coisa. Aqui fora, depois a gente vai criticar a postura desse, a postura daquele, se jogou mal, se jogou bem. Mas lá dentro foi muito bacana o apoio da torcida. Então, vamos encerrar a live por aqui, que eu tenho que levar o Luquinha na escola. Peço desculpa a todos aí, porque a gente podia ter esticado um pouquinho mais. Mas hoje à noite, chamo vocês aqui para as 20h30. Vem aqui para a live, que nós vamos debater muitos assuntos que a gente acabou não debatendo. Nós vamos falar sobre a fala da Leila, sobre a treta do Barros, que foi ameaçado por um dirigente ou um político flamenguista, que lá estava, que não deveria estar. Né, o Allianz Parque também tem que começar a rever esses conceitos, porque lá dentro é uma área sagrada só de jogadores de comissão técnica, não tem que vir ninguém externo, não tem que trazer ninguém externo lá, por mais que seja político, o cara vai dar carteirada lá no palácio de governo dele, né, no estádio é outra coisa. O estádio não é um ambiente público, é um ambiente privado, tá certo? Então, beijo para vocês e não se esqueçam, hein? Valeu, Gidião, valeu, Zucão, desculpa alguma coisa aí durante a live. Pode falar. E vamos lá, de noite, convido vocês dois. Se você aí não vai aguentar, porque nem dorme cedo. Mas, Cão, se quiser vir à noite para a gente debater mais assuntos que a gente não conversou aqui hoje, agora não está na mesa, vem junto com nós aí. Fechou? Sobe a vinheta. Vamos por muito longe,